Pessoal, eu vou mostrar para vocês como deve ser feito o cadastro no sistema Cronos. Na página inicial do sistema Cronos, deve-se clicar no botão Cadastro e preencher as seguintes informações. Nome do usuário, Leonardo. Vou colocar um e-mail de teste aqui, teste123@134@gmail.com, nome da instituição, Escola de Testes, escolher a categoria, vou colocar aqui estadual, Brasil, estado, vou colocar aqui Minas Gerais, cidade, Pouso Alegre, vou preencher com o telefone, 999999998, e vou colocar uma senha, e nós recomendamos que seja uma senha bem complexa para garantir a segurança das informações. Depois que o cadastro é feito, o usuário acessa a página principal do sistema. Nessa página inicial, o usuário vai ver o menu do lado esquerdo, os botões que indicam os passos em que as informações devem ser cadastradas, os status das informações cadastradas em cada turno, um espaço para o envio de dúvidas, caso o usuário tenha alguma dúvida sobre a utilização do sistema, e aqui uma informação importante: o usuário vai receber um código em seu e-mail e esse código deve ser informado nessa tela para que o cadastro dele seja validado. Por fim, nessa área de baixo nós temos alguns vídeos de instrução de uso do sistema Cronos. A primeira informação que o usuário deve preencher no sistema Cronos é o turno. O sistema já oferece aqui o turno matutino, vespertino e noturno, sendo que o matutino também pode ser utilizado para alguma escola que tem ensino integral. Nessa tela, o usuário deve clicar no botão Editar, selecionar quais dias a escola possui aula, vou marcar aqui de segunda a sexta, e quantas aulas por dia. Vou preencher aqui com 5 aulas por dia. Aqui na atualização de grade, o usuário vai ver como seria o desenho desse turno. Depois disso, vou clicar no botão Confirmar. E depois no Sim, só para confirmar que essa alteração, dos dias e dos horários está sendo feita pelo usuário. Nesta listagem, nós temos também um botão onde o usuário pode preencher com o início e o fim de cada uma das aulas. Não é uma informação obrigatória, mas eu vou preencher aqui só para a gente ver como essa ação deve ser feita. Então, de 7 às 8, de 8 às 9, de 9, vou colocar aqui até 9h40, depois vou colocar aqui de 10 até as 11, e depois de 11 até as 12. Depois basta salvar e clicar no Sim. Voltar para visualizar a tela de turnos matutino, vespertino e noturno. O passo seguinte é o cadastro dos ensinos da instituição. Então, clica-se aqui em Ensino, passo 2, e nessa tela clica-se no botão verde, que é Novo Ensino ou Curso. Aqui eu vou colocar primeiramente o ensino fundamental e a sigla FUND, confirmar. Depois eu vou cadastrar o ensino médio, sigla MED, confirmar. E aí, para voltar para a página inicial, basta clicar no botão Voltar. O passo seguinte é o cadastro das disciplinas. Então, clica-se aqui no passo 3, clica-se em Nova Disciplina, o botão verde novamente. Vou colocar aqui Matemática, sigla MAT. Português, sigla PORT. A sigla ela é muito importante porque é ela que será exibida quando o horário tiver sido gerado.
Geografia, sigla GEL. Ciências, sigla CIE. Vou cadastrar mais uma. Inglês, sigla ING. Depois disso, se quiser voltar na página inicial, basta clicar em voltar. O passo 4 é para o cadastro dos professores. Então, clica-se no botão verde, novo professor. Vou preencher com o nome aqui, Pedro da Silva. O nome dele, de forma resumida, Pedro. Ele leciona no matutino e ele dá aula de matemática. Clica-se em confirmar e volta para a tela inicial. Vou cadastrar mais um professor agora, Ana Maria da Silva também, nome Ana Maria, também do matutino, e ela dá aula de português. Vou cadastrar agora mais um professor, Felipe Ribeiro, nome Felipe, matutino, e ele dá aula tanto de ciência quanto de geografia. Confirmar. Vou cadastrar mais um professor agora, Beatriz Nogueira, Beatriz, matutino, e ela dá aula de inglês. Vou cadastrar mais um professor, que vai ser o Joaquim Medeiros, Joaquim, matutino, e ele dá aula apenas de geografia. Depois disso, outra informação importante é o cadastro das restrições de cada professor. Então, nesse vídeo, eu vou colocar algumas restrições aqui de maneira mais direta. Então, vou colocar aqui que a Ana Maria não pode dar aula na segunda-feira. Então, é só clicar no dia ou na caixinha do horário. Quando a caixinha está marcada, é o dia que o professor não pode dar aula. Então, confirmar. A Beatriz, eu vou colocar que não pode dar aula na terça-feira. E o Pedro da Silva, eu vou colocar que ele não pode dar as últimas aulas de quarta, quinta e sexta-feira. No caso, a última aula, né, desses 3 dias. Caso eu queira fazer alguma alteração nas disciplinas que algum professor leciona, por exemplo, aqui, vou colocar que o Joaquim também dá aula de geografia. Então, é só vir aqui no cadastrar disciplinas, escolher novamente geografia, confirmar, e aqui nessa tela de listagem aparece o nome do professor, o turno que ele leciona e quais as disciplinas que esse professor leciona. Voltar, para voltarmos para a tela inicial do sistema. O quinto passo é o cadastro das séries. Então, o usuário deve clicar no botão Nova Série ou Módulo, preencher com o nome da série, por exemplo, sexta série, escolher o ensino fundamental e o turno, que nesse caso será matutino. Depois disso, o usuário deve escolher em quais dias essa série terá aula. No nosso caso, eu vou marcar todos para que essa série tenha aulas de segunda a sexta-feira, do 1º ao 5º horário. Agora eu vou cadastrar a 7ª série com o mesmo procedimento. 7ª série, fundamental. A diferença é que eu vou marcar todos os horários e vou desmarcar o último horário da sexta-feira. Então, essa série terá 24 aulas. Depois de cadastrar as séries, você tem que definir quais são as disciplinas, ou seja, a carga horária de disciplinas desta série. Então, neste caso, eu vou clicar aqui no botão Disciplinas
e vou colocar aqui a quantidade de aulas de ciências. Serão 4 aulas de ciências, 4 aulas de geografia, 3 aulas de inglês, 8 aulas de matemática e 6 aulas de português. É importante observar que o total de aulas deve ser igual ao total da carga horária dessas disciplinas nesta série. Vou executar, depois disso, clica no Sim. Vou executar agora o mesmo procedimento para a 7ª série. Vou colocar aqui que são 4 aulas de ciência, 4 aulas de geografia, 4 aulas de inglês, 7 aulas de matemática e 6 de português. Novamente, botão confirmar e clicar no Sim. Nesse caso, veja que o sistema acusou que o total de aulas tem que ser 24. Então, eu vou voltar e vou preencher novamente, porque vocês se lembram que eu não marquei a última aula de sexta-feira. Então, vou colocar aqui 4 aulas de matemática, 4 de geografia, 3 de inglês, 7 de matemática e 6 de português. 24 aulas, 24 para essa série. Confirmar e clica-se no Sim. Para retornar para a tela principal, basta clicar no botão Voltar. O passo seguinte é o cadastro das turmas desta instituição. Nova turma, vou colocar aqui 6º ano A, vou escolher o ensino fundamental, a 6ª série, que é do matutino, e vou confirmar. Já vou aproveitar e já vou cadastrar o 7º ano A do ensino fundamental, 7ª série, confirmar. Depois disso, o usuário deve vir e cadastrar as disciplinas e professores para cada uma destas turmas. Cadastrar a disciplina, eu vou escolher aqui o professor Felipe para ciências, Joaquim para geografia, Beatriz inglês, Pedro matemática, Ana Maria português. Confirmar. Vou fazer agora da 7ª série A, clicando no mesmo botão, cadastrar disciplinas professor. Vejam que quando a disciplina possui mais de um professor, o sistema lista e o usuário pode escolher. Então, vou colocar aqui agora invertido. Joaquim, Felipe, inglês só tem a Beatriz, matemática só tem o Pedro e português só tem a Ana Maria. Vou clicar novamente no confirmar. E o voltar para a página principal do sistema. O passo final antes da geração do horário escolar é a verificação dos dados cadastrados através dos relatórios do Cronos. Nessa tela principal do Cronos, nós já temos aqui o indicativo de que todos os dados necessários foram cadastrados, mas aqui nos relatórios nós teremos o detalhamento dessas informações. O sistema apresenta alguns relatórios, mas os dois mais importantes são os dados cadastrados da instituição. Eu vou escolher aqui o turno matutino, confirmar. Depois de alguns segundos, as turmas são apresentadas. Eu fiz aqui um cadastro de mais uma turma, oitavo ano A, e mais algumas disciplinas, como História, Ensino Religioso e Educação Física, apenas para complementar os dados cadastrados e ganhar tempo nos vídeos. Então, nós temos 6º ano A, 7º ano A, 8º ano A. Vejam que são 25 aulas no 6º e no 8º e 24 aulas no 7º ano. E aqui nós temos a listagem dos professores, das aulas e dos horários disponíveis para cada um desses professores. Então, nesse relatório não teve nada marcado em laranja, quer dizer que os dados foram corretamente cadastrados. Outro relatório importante que o usuário deve verificar é o de restrições dos professores.
Esse relatório vai listar quais dias os usuários marcaram que os professores não podem dar aula. Por exemplo, Ana Maria não pode dar aula na segunda-feira, Beatriz não pode dar aula na terça, Carlos não pode dar aula segunda, terça e quarta, e assim para os demais professores. Na parte de baixo do relatório, o sistema exibe um resumo com a quantidade de professores disponíveis em cada dia. Vejam que segunda, terça e quarta são 7 professores disponíveis, exceto no último horário de quarta, e aqui são 8 professores, exceto no último. É importante verificar aqui que o número de professores disponíveis deve ser maior que o total de turmas. Como nós não temos informações em laranja, quer dizer que os dados foram corretamente cadastrados. Finalmente, nós vamos gerar o horário escolar. Vejam que eu aqui estou no plano free, mas mesmo assim eu vou conseguir gerar um horário com até 3 turmas. Para isso, eu vou clicar aqui em gerar horário, que é o passo 8. Vou escolher o turno matutino. Aqui o sistema já está informando que vai eliminar aulas triplas, ou seja, 3 aulas do mesmo professor no mesmo dia. E aqui nesse primeiro teste, com aulas geminadas, eu vou escolher indiferente. Depois de selecionar esses 3 parâmetros, eu vou clicar em confirmar. Dependendo da quantidade de turmas e das restrições informadas, o sistema gasta alguns minutos para que o horário seja gerado. Depois que o horário é gerado, essa tela é apresentada no sistema, ou seja, o horário foi gerado com sucesso e para visualizar basta clicar nesse botão Horários Gerados. Vejam que aqui é apresentada a quantidade de turmas que esse horário foi gerado e um botão Visualizar. Vamos clicar nesse botão para visualizar o horário gerado. Depois de alguns segundos, o horário é apresentado. Vejam que são 5 aulas por dia, como nós definimos. A última aula de sexta-feira do 7º ano está vazia, como o cadastro que nós fizemos, e no 8º ano nós temos todas as aulas. Vejam que alguns professores não têm aulas em determinados dias, pois o sistema gerou o horário conforme as nossas restrições informadas. O professor Carlos, por exemplo, não podia ter aula segunda, terça e quarta, acabou que ele não teve aula na quinta e as 3 aulas dele foram para sexta-feira. Vejam que aqui todos os professores são apresentados. Outra forma de visualizar o horário gerado, quando você está na tela principal do sistema, basta clicar no botão Horários Gerados e novamente vai aparecer a listagem dos horários. Se o usuário quiser visualizar o horário em dias, basta clicar no botão Visualizar sobre Visão por dias. O sistema vai apresentar os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e as aulas em cada dia. Vejam que na sexta-feira nós não temos a última aula para o 7º ano A. E aqui a visão dos professores, que é a mesma. Clicando em fechar, nós voltamos para a tela com os horários que foram gerados. Outra funcionalidade importante que o Cronos possui é a possibilidade de realizar trocas automáticas em um horário já gerado. Basta clicar em Horários Gerados e clicar em Alterar Horário. O sistema possui algoritmos para avaliar se uma determinada troca é possível ou não. Neste horário gerado, eu vou alterar a aula do professor Everton. Eu não quero que ele fique na última aula da segunda-feira. Ele está dando aula no 8º ano A, português, então nós vamos vir aqui e clicar em cima do nome dele nesta turma. Quando você clica, o algoritmo do Cronos analisa onde esta aula poderia ser alocada. O sistema apresentou 11 trocas possíveis. Então, veja que ele apresenta diversas possibilidades de troca e qual o dia e horário. Nesse caso, o professor não quer dar a última aula, mas ele pode dar a primeira aula da segunda-feira. Quando eu clico em visualizar,
o sistema apresenta qual seria essa troca. E para realizar a troca, basta clicar em Luiz Otávio nesse ponto ou nesse botão. Eu vou fazer um clique, observem bem antes que o Everton está com a última aula e o Luiz Otávio está com a primeira, ambas na segunda-feira. Quando a troca for realizada, nesse caso específico, nós teremos uma troca das aulas dos professores. O Luiz Otávio, que estava com a primeira aula, veio para a última, e o Everton, que estava com a última aula, veio para a primeira aula. Nem todas as trocas serão possíveis, porque o sistema só realiza trocas em que não vai afetar as restrições dos professores e das turmas.